O despertador toca cedo, você levanta cansada, encara um trânsito infernal ou um transporte público lotado. Chega no trabalho, faz as mesmas coisas todo santo dia. Recebe um salário fixo no início do mês que mal cobre as suas contas até chegar ao final do mês. E ainda tem que pedir autorização para tirar férias. Isso quando não concedem as suas férias no dia e no mês que você não gostaria. Ou até mesmo ficar ali pedindo uma autorização e se justificando o tempo todo da sua necessidade de ir ao médico ou acompanhar o teu filho que esteja doente. Se você sente que você está presa nessa rotina, mas continua vivendo nesse formato CLT, porque acha que é arriscado sair disso, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar o que eu e milhares de mulheres fizemos para sair do CLT de forma totalmente segura, atuando em um novo modelo de trabalho. E o mais importante de tudo isso é como que você pode aplicar esses mesmos passos para qualquer outra área que você queira atuar. Se você já pensou em sair do CLT, mas sempre vem aquela insegurança sobre instabilidade financeira, falta de apoio da família ou até mesmo o medo de não conseguir se manter com segurança, eu entendo perfeitamente o que você está passando, que é óbvio que eu também já passei por isso. De ouvir minha mãe falar para mim: minha filha, se não der certo, você volta pro CLT. Outras pessoas ao meu redor falarem para mim: você é louca, largar o emprego que você tem para fazer algo que nem existe? Pois é, a verdade é que existem formas mais seguras e planejadas de fazer essa transição, sim. E você não precisa de algo extremamente radical, sair largando tudo de uma vez só para se jogar numa nova oportunidade. Então, se você está buscando uma forma de construir algo seu, onde você tem controle sobre o seu tempo e o quanto você quer ganhar, sim, esse vídeo vai te mostrar exatamente como tornar isso possível sem precisar dar um tiro no escuro ou correr um grande risco de você ter que voltar para o seu antigo emprego. Inclusive, eu mesma precisei tomar essas decisões e seguir esses passos aqui quando eu decidi sair da CLT para começar a empreender na assistência financeira virtual, no BPO financeiro, lá em 2018. Fácil não foi, mas eu precisei persistir para chegar até aqui. Quando eu estava no CLT, eu trabalhava como consultora de sistemas de RH. Trabalhava viajando, atendendo clientes em vários estados do Brasil. Parece muito bacana, né? Nossa, oportunidade de viajar a vários estados, conhecer vários lugares, mas foi mero engano. O que eu mais tive foram horas de voo entre segunda pegando avião e sexta à noite voltando do avião. Horas e horas de aeroporto com atraso de voo. Então, tirando isso, quando eu não estava em cliente em outros estados, era o trânsito infernal da ponte Rio-Niterói, cujo eu tinha que atender clientes no Rio de Janeiro. E o que me fez querer sair desse trabalho, desse emprego que eu já estava há 5 anos, foi primeiramente enxergar que ali eu não ia conseguir crescer financeiramente, porque eu não tinha uma oportunidade clara de crescimento da minha carreira, da minha função. A gente trabalhava como consultor externo e eu era consultora externa júnior. E eu fui procurar saber, né? E como é que eu faço para ser uma consultora externa sênior, pleno e poder ganhar mais? Nessa época eu ganhava R$5.000. E uma jovem, né, menina de 26, 27 anos, o que eu mais queria era chegar nos meus R$10.000 mensais. E com R$10.000 eu ia sair da casa da minha mãe, eu ia ter a minha própria vida, eu ia poder talvez viajar mais, escolher melhores lugares para viajar nas minhas férias, uma vez que eu ainda, nessa época, não era mãe. Então, eu tinha outros sonhos, outras vontades de liberdade de vida. E ao descobrir, conversando com a minha chefe na época, eu descobri que eu não ia conseguir sair de consultora júnior para possivelmente chegar um dia a consultora sênior nessa empresa. E por qual motivo? A trilha de carreira estabelecida pela empresa não dependia de mim, dos meus esforços, do meu melhor. Dependia dos projetos que a minha chefe me colocasse. Dependeria da finalização dos projetos a qual eu entrasse.
Porém, o formato da empresa, os projetos, eles não tinham um fim cronológico. Então, muitas das vezes o projeto encerrava no meio do caminho, depois ele voltava numa outra data, só que nessa data eu estava alocada em outro cliente, então outro consultor pegava aquele cliente para poder concluir a implantação. Então, em 5 anos que eu estive lá na empresa, nenhum projeto que eu entrei teve início, meio e finalização toda feita por mim. Sempre ou iniciou por um outro consultor, eu peguei no caminho e finalizei, ou eu comecei, outro consultor pegou no meio do caminho e finalizou. Então eu não via que haveria possibilidade de eu crescer ali. Então eu comecei a entender que o problema estava em mim. Como assim o problema estava em você, Valéria? Pois é, uma vez que eu estava insatisfeita, que eu não conseguiria crescer financeiramente naquela empresa, não significa que aquela empresa está errada ou que aquela empresa é ruim. Significa que eu almejava mais coisas e outras coisas que aquela empresa não poderia me dar. Então eu precisei fazer uma escolha. Eu precisei escolher como então eu poderia fazer outra fonte de renda complementar para eu poder ganhar mais. E foi aí que surgiu uma oportunidade para mim de ajudar pessoas à minha volta, fazendo o controle financeiro dos pequenos negócios delas. Que pessoas eram essas? Começou com meu irmão, com a minha prima, pessoas familiares e amigos que tinham pequenos negócios, que empreendiam, só que eles não faziam controle financeiro. Eu sou formada em administração, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Mas eu gosto da área. Eu trabalhava com consultoria de RH e não de financeiro. Porém, eu sempre fui uma pessoa controlada e organizada com a gestão financeira minha pessoal. Então eu vi que isso era uma baita de uma oportunidade de eu também ajudar as outras pessoas que precisavam de controle financeiro. Então foi assim que eu comecei, fazendo controle e gestão financeira para pessoas que eu conhecia à minha volta e que tinham pequenos negócios. Quando eu comecei esses atendimentos, eu fiz um cálculo simples. Um cliente que eu estava cobrando R$700 para fazer a gestão e o controle financeiro para ela, e eu gastava nem 10 horas no mês para executar todo esse controle, todas essas informações, eu comecei a pensar, se hoje eu ganho um salário de 5 mil bruto na carteira, mas vem R$3.900 para o meu bolso líquido, depois dos descontos lá do contra-cheque, né? Quantos clientes de R$700 eu precisava ter para eu chegar no mesmo valor que eu recebia no CLT? E foi aí que eu comecei a despertar para as possibilidades, fazendo renda extra, guardando esse dinheiro da renda extra e tomando a coragem, a decisão de possivelmente fazer essa transição, de sair de consultora de sistema de RH para empreender na área da assistência financeira do BPO financeiro. Então você que está assistindo esse vídeo, independente do que você vai escolher fazer depois do CLT, os passos que eu vou te dar agora funcionam para qualquer pessoa que quer construir uma nova carreira, um novo formato, uma transição. E nem sempre fazer a transição significa você empreender. Às vezes você quer transitar de área, transitar de empresas. Então segue esses passos aqui, porque isso vai te dar muito mais segurança nas ações que você vai fazer posteriormente. Primeiramente, planeje e tenha clareza sobre o que você quer fazer. Busque saber quais áreas de atuação em que você pode usar as suas habilidades e as suas experiências que você já tem hoje. Assim você não precisa começar totalmente do zero. Aliás, a gente nunca recomeça do zero. Tudo que a gente aprendeu até hoje na vida, com toda a experiência, toda a bagagem, sempre vai com a gente de forma agregadora. Nunca é do zero. Então, da mesma forma que eu falei para você, eu era consultora de sistema de RH, eu não trabalhava com controle e gestão financeira. Porém, eu fazia o meu controle financeiro todos os dias. Meu controle financeiro pessoal. Meu cartão de crédito, eu nunca tive a frase, nossa, meu problema é meu cartão de crédito, tô gastando muito. Não, por quê? Porque eu sempre tive o controle do meu cartão, as metas de uso de despesas no meu cartão. Então, isso é uma habilidade que eu tinha. E eu via que muitas das pessoas não tinham esse controle, esse raciocínio e essa tomada de decisão com o dinheiro delas e do negócio delas. Então, qual foi o ponto aqui? Clareza. Clareza que eu tinha uma habilidade e tinha uma desenvoltura que eu podia ajudar a quem não tinha. E aí entrou um
planejamento. Meu planejamento foi começar a fazer isso como uma fonte de renda extra. Até mesmo para quê? Para eu validar se isso ia dar certo ou não. Então, mapeie as suas habilidades, as suas experiências, o que as pessoas à sua volta te pedem ajuda, te perguntam, te consultam. Tudo isso significa que aquelas pessoas que te pedem ajuda e te perguntam, veem você como uma referência sobre aquele assunto para ser ajudada por você. Isso, então, pode ser uma forma de você atuar em paralelo e testar se isso pode ser uma boa prestação de serviço ou não. Segunda coisa, entenda o que você vai precisar aprender. Se você escolheu uma área nova que você ainda não domina, entenda quais os cursos você precisa fazer, quanto tempo você precisa para aprender algo novo e quanto que custa aprender isso. Tenha isso muito bem definido. Nesse ponto aqui, eu vi que eu ia precisar aprender a me vender. Eu não sabia me vender, eu não sabia prospectar clientes, eu não tinha uma gama de pessoas à minha volta que eu pudesse oferecer isso como uma prestação de serviço. Então, eu comecei com pessoas próximas, identificando as necessidades dessas pessoas e oferecendo essa solução. Mas eu precisei, depois que eu tomei a decisão de fazer a transição, eu precisei muito aprender sobre posicionamento, aprender sobre processos e rotinas, aprender sobre conseguir clientes, fechar clientes. Então, eu fui me desenvolvendo, investi bastante em capacitação sobre isso, porque a parte técnica eu já tinha, eu já sabia. Precisei aprimorar uma coisa ou outra? Sim, mas o principal que iria me levar ao sucesso dessa transição era aprender a me vender. Por quê? Porque eu escolhi empreender. Eu não escolhi sair de um CLT para ir para outro CLT, de uma empresa para outra empresa. Não, eu decidi abrir a minha própria empresa. Então eu precisei desenvolver e aprender outras habilidades que num CLT eu não precisaria possivelmente. Ponto 3. Esse aqui você precisa seguir religiosamente. Monte uma reserva financeira para você, porque isso vai te dar segurança para você fazer a sua transição de forma muito mais tranquila, muito mais pensada e muito mais espaçada. A sua reserva financeira pode ser montada com você tirando parte do seu salário e guardando, você vendendo coisas na sua casa que você já não usa mais, mas que pode servir para outra pessoa. Na época, eu tomei uma decisão que para mim foi muito difícil, mas foi necessária, que foi vender o meu carro. Eu vi que eu poderia, por um bom tempo, andar de Uber, andar de ônibus, enfim. Eu não precisava ficar ali com o carro, mantendo manutenção, mantendo gasolina, mantendo seguro. Tudo isso estava tirando dinheiro, ao invés de me ajudar a montar ainda mais a minha reserva. Então, eu tomei a decisão de vender o carro e o valor desse carro serviria para a composição da minha reserva financeira. Para essa reserva ficar ainda mais gordinha, porque o meu planejamento era ter uma reserva de 1 ano das minhas despesas mensais para que eu pudesse fazer uma transição tranquila. Então eu precisei ainda com a venda do carro complementar essa reserva. Eu comecei fazendo a renda extra com a prestação de serviço e todo o dinheiro dessa prestação de serviço ia também para a reserva financeira. Então eu levei aí em torno de 2 anos para fazer a minha transição no meu caso, né? Até vender o carro, até fazer essa montante dessa reserva, porque eu era financeiramente controlada, mas eu não tinha uma reserva financeira de 1 ano que me sustentasse para tomada de decisão dessa transição de carreira. Então, sim, gente, faça uma reserva. Valéria, preciso ser uma reserva de 1 ano? Depende da sua segurança. Quanto você se sente seguro para fazer essa sua movimentação, tá? Então, começa. O importante é você começar. Vai ser com R$50, vai ser com R$100, vai ser com R$300 mês? Não sei, mas comece guardando um dinheiro com foco totalmente na transição de carreira. Ponto 4. Entenda que você pode começar paralelamente ao seu CLT. Teste essa sua nova atividade enquanto você ainda tem um salário fixo. Ai, Valéria, mas eu não tenho tempo, eu tô cansada, eu chego em casa, não quero saber de nada, não quero pensar em nada. Eu sei, eu também tava desmotivada, eu também tava super cansada. Mas quando você começa a ver que você tá sendo útil para alguém, que você tá super ajudando essa pessoa
em algo que ela não tem habilidade, mas que você tem habilidade, e aquela pessoa tá ficando feliz com aquilo que você tá fazendo por ela, você tira forças da onde não existe para você fazer o que precisa ser feito, e aquela outra pessoa tá contando com você. Mas além disso, o que te motiva? Se você não tem forças para fazer algo para você, mas todo dia de manhã você tem forças para levantar e continuar indo para aquele trabalho, para aquele lugar que você não aguenta mais, mas você vai porque você tem suas contas para pagar, que melhor motivador é esse? Então sim, vai ser cansativo no início, mas saiba que esse esforço vai ser o seu esforço para sua liberdade. Então vale a pena você abrir mão de algumas coisas, sair com os amigos, às vezes não assistir televisão, para você focar em estudar, focar em fazer o que vai te ajudar para fazer essa transição de carreira. Quinto passo: busque alguém que já fez o que você deseja fazer e procure aprender com essa pessoa. Exatamente. Ter referência vai te ajudar a entender o que essa pessoa fez no caminho dela. Assim você vai evitar errar tanto. Ou melhor, você vai evitar errar o que aquela pessoa talvez já errou. E ela pode trazer e te direcionar. Isso vai ajudar você a acelerar essa sua transição. Então, aprender com quem já fez, com quem já tá lá, com quem já tá onde você quer chegar, isso acelera demais o seu resultado e te dá segurança de que você tá no caminho certo para fazer essa transição. Sexto passo: busque um ambiente que te ajude nessa jornada. Procure estar em lugares que te ajudarão a manter essa motivação. Nessa jornada, gente, de fazer uma transição de carreira, você já vai ali ter dificuldade só da decisão de fazer essa transição. E você ficar sozinha, então, vai ser mais difícil ainda. Por quê? Você vai ficar com os seus pensamentos tordoando ali sem ter uma resposta. Você vai ficar imersa nos seus medos. Você vai ficar ali presa na sua insegurança, sem saber se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado. Mas se você tá num ambiente onde pessoas também estão no mesmo movimento e já estão um pouco mais avançada que você vai ver que você tá num ambiente fortalecedor, num ambiente que vai te ajudar a continuar seguindo. Então, se você escolher não seguir sozinha, mas sim ir com o apoio de pessoas que já estão buscando o mesmo que você ou já estão à frente do que você, com certeza essa tua trajetória vai ser muito mais leve. Mas olha só, deixa eu te mostrar aqui um caso real de uma aluna minha que seguiu exatamente esses passos, essas estratégias que eu trouxe para você agora. Mas antes de eu te contar como que ela fez isso, se esse conteúdo está te ajudando a enxergar novas possibilidades de como sair do CLT com mais segurança, já deixa seu like aqui para eu saber se você realmente está gostando. E se você se interessou por esse tipo de conteúdo e em saber mais sobre como atuar com assistência financeira virtual, com BPO financeiro, e já quer dar o seu primeiro passo para começar a atuar nessa profissão, dá depois uma olhadinha no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar um passo a passo para entender como estruturar a sua jornada de forma mais segura e planejada. Ah, não esquecem de se inscrever no meu canal. Pô, faz esse favor, hein? Para você não perder nenhum conteúdo que eu vou postando semanalmente por aqui, porque eu tenho certeza que vai te ajudar nessa sua decisão. Agora, voltando à história dessa minha aluna, deixa eu te contar aqui o caso da Simone, uma das minhas alunas que passou por um processo de transição do CLT para assistência financeira virtual. Ela não teve apoio nenhum da família. Pelo contrário, diziam para ela seguir outro caminho e manter o emprego fixo. Mas ela decidiu que queria algo totalmente diferente. O pai dela preocupava, né, dela ter um plano de saúde. E muitas das vezes é associado, né, ter um bom plano de saúde se você tiver numa boa empresa. Mas você pode construir e pagar o seu plano de saúde seguindo a tua jornada. E não só um plano de saúde, mas crescer financeiramente, o seu salário, o quanto você ganha mensal, tendo toda essa liberdade. Então, ela não imaginava ganhando R$7.000 por mês
atuando na assistência financeira virtual. E é isso que ela conquistou hoje. Não só ganhar R$7.000, mas também ter a oportunidade de estar perto da mãe num momento de saúde que a mãe precisou de apoio, de ajuda, de condução. E ela pôde estar lá, do lado da mãe dela, para ajudar no tratamento. E se ela estivesse no CLT, ela jamais conseguiria acompanhar a mãe. Então vai muito além de só ganhar mais, mas também de ter coisas na sua vida que o CLT te impede devido a todas as regras trabalhistas e a toda forma de liderança. Cada lugar é de uma forma. Assim como a Simone conseguiu fazer essa transição de forma segura, aplicando esses passos, você também pode construir a sua nova carreira sem precisar dar um tiro no escuro. Então, até aqui nesse vídeo você entendeu que existe forma segura e planejada de sair do CLT sem riscos desnecessários. As principais estratégias para você começar a sua transição e garantir uma estabilidade. E você também viu que você pode usar as suas habilidades que você já tem hoje e que você não precisa, você não vai começar do zero. E você já está à frente de muita gente, porque você tem uma experiência de vida e profissional que te traz já esse nível de habilidade e conhecimento hoje. Agora, me conta aqui nos comentários qual vai ser o seu plano e qual atividade que você pretende fazer fora do CLT. Por aqui, no meu canal, tem muita gente com experiência nas áreas administrativa, financeira, contábil ou outras áreas que trabalham com números e organização e que desejam se tornarem um assistente financeiro virtual ou trabalhar com BPO financeiro. Mas eu quero saber de você. O que você pretende fazer? Me conta aqui nos comentários, vai? E se esse vídeo te deixou curiosa sobre a atuação da assistência financeira virtual, que raio é o BPO financeiro, e você quer entender melhor como funciona e como começar a atuar nessa área, eu vou deixar aqui um link para você assistir agora mesmo e entender tudo sobre. Então, clica aqui no card e saiba como começar a atuar nessa profissão.